Olá, a paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma pré-aula da revista Adolescer Mais de 12 a 14 anos. A nossa pré-aula de hoje é a lição de número 4, que tem por tema o valor da amizade. E na mensagem valiosa, nós vamos encontrar a seguinte passagem bíblica: em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Provérbios 17:17. Professor, na sua revista, na página 19, você vai encontrar o Começando a Aula. No Começando a Aula, você vai encontrar alguns tópicos que vão te ajudar a entender ainda mais o que vai ser trabalhado naquela lição, aquele tema proposto, e desse jeito você vai conseguir ajudar com que seus alunos compreendam ainda mais cada tema, ok? Então não esqueça de ler previamente, de entender a dinâmica e de fazer a dinâmica para que eles consigam se preparar e entender para o que vai ser falado e trabalhado, tá ok? O tema dessa lição é um tema muito importante e que precisa ser trabalhado, que é a amizade. Nessa faixa etária é muito comum que eles queiram muito ter amigos e queiram ter quantidade de amigos. Quero ter muito amigos, quero ser popular. Quem nunca ouviu um adolescente falando isso? Quer ser popular, eu quero ter vários amigos. Então a lição vai falar sobre o tema que eles conhecem, que eles sabem. O que é ser um bom amigo? O que é ter um bom amigo? Na lição ela vai dar um exemplo de uma amizade muito verdadeira e muito incrível, que um ali ajudou um ao outro, teve uma promessa que o amigo ele cumpriu mesmo depois da morte do amigo. Então tem uma amizade na Bíblia muito linda que nós temos que nos inspirar nela. Então ao final, professor, é sempre bom trabalhar também amizades positivas e amizades não tão boas assim. O que aquela amizade vai me acrescentar? O que eu estou ganhando com aquela amizade? E como eu falei, essa faixa etária é comum que a maioria deles buscam por quantidade, não por qualidade. E aí eles podem se entristecer, se magoar, né, ter comportamento para agradar o outro amigo, o outro colega. Então é sempre bom ficar de olho nesse tema, que é um tema muito importante para essa faixa etária, tá bom? Dica da psicologia. Na dica anterior, eu falei sobre alguns marcos de desenvolvimento. Quando a gente fala de marco, é de aspecto, né? É de mudança que são esperadas para aquela faixa etária. Lembrando que a adolescência ela começa por volta dos 11 anos de idade. E é muito comum que o adolescente ele comece a apresentar ali alguns marcos no físico, né? Que é o primeiro marco, o desenvolvimento físico, que é o crescimento. Então começa a crescer pelo nele, a voz muda, ele fica muito alto. Sabe aquele adolescente que vai para as férias de um jeito, volta de outro jeito? Você fica, meu Deus, como é que ele mudou desse jeito? Ele está em desenvolvimento. E é nesse marco aqui de desenvolvimento físico que é bom ficar de olho, principalmente nas meninas, não só nelas, mas tem um foco maior nelas, que é onde pode acontecer alguns transtornos alimentares. Como ele, por exemplo, né? A bulimia, a anorexia, compulsão alimentar, porque eles criam ali neles um padrão, né? Um padrão de beleza, um padrão aceitável. Então as meninas que não se encaixam nesse padrão, pela visão delas, tendem a ter algum transtorno alimentar. Então vocês vão ficar de olho, com cuidado, às vezes não está perdendo muito peso, se não está comendo demais, se não está comendo e saindo. Então é muito importante ficar ali de olho, né, naquele adolescente ali para que ele consiga desenvolver da forma esperada, tá? E o outro marco é o desenvolvimento cognitivo. Então, nessa faixa etária, não tem como ele ser 100% maduro. Alguns comportamentos imaturos vão persistir, né? Algumas coisas, falar, puxa, não tem idade, sabe? Não tem idade mais para isso. Alguns comportamentos ele vai persistir, porque ele está em desenvolvimento, está em maturação. Então é normal que algumas coisas imaturas assim, elas persistam, tá bom? E por último é o psicossocial, que é a busca pela identidade. Ela se torna ali o objetivo central. Então a amizade, ela se torna ali importante, né? O que meu amigo acha de mim, para mim, vai reger minha vida. E algum deles tende a se afastar um pouquinho dos pais nessa faixa etária. Estão ali buscando por eles mesmos, buscando pelo si. Então a gente não pode nunca abandonar o adolescente nessa faixa etária, nenhuma delas, né? Mas nessa principalmente, eles estão mudando, eles mudam a jeito de pensar, jeito de agir. Então é sempre bom ficar de olho para ver se essa mudança ela é saudável ou não, esse comportamento ele é saudável ou não, se está dentro do esperado ou não, tá ok? Antes de finalizar a nossa pré-aula de hoje,
Gostaria de lembrar você, querido professor, essa faixa etária linda, que é o 12 a 14 anos, que você encontra um subsídio para implementar ainda mais a sua aula, que é o Piltin Adolescer Mais. Ele é um subsídio gratuito que você encontra no site Editora Betel, que é o www.editorabetel.com.br. O Piltin, ele tem a ver com aquela aula. Então, cada aula tem o seu próprio Piltin, porque o Piltin, o tema dele tem a ver com o que foi trabalhado. Ele é como se fosse uma conclusão, né? Como eu vou refletir melhor do que foi trabalhado, do que foi pensado, do que eu entendi, do que eu aprendi. Então, não deixe de ler e de fazer o Piltin com seus alunos, tá? O Piltin dessa lição, ele tem por tema influência do reino. E uma partezinha diz assim: o jovem cristão e as amizades bem estruturadas, portanto, têm um grande potencial para a evangelização e são grandes influenciadores para o reino de Deus. Nós estamos numa época, né, de influenciadores, né? A galera quer todo mundo influenciar, quer todo mundo falar. Legal, né? Mas temos que usar isso para o reino, para atingir almas. Então, ao final da leitura do Piltin, pergunte aos alunos se estão usando as suas influências digital ali para agradar o Senhor, você está agradando a Deus, tudo que tem feito, tem pensado, tem postado, agrada a Deus? Então, ele trabalha com essa reflexão para que eles consigam entender que tudo que nós fazemos, tudo a nossa vida tem que agradar a Deus, ok? Bem, eu vou ficando por aqui, até a semana que vem, se Deus permitir. Um beijo, a paz do Senhor, até lá. Tchau, tchau!